Bora falar do notebook mais vendido do momento, né? O Dell G15. Só que antes da gente começar, né, eu sei que eu devo alguns esclarecimentos para vocês, né? Vocês devem estar se perguntando por que demorou tanto de sair um vídeo novo aqui no canal. E são vários os motivos, né? Nesse fim de ano eu peguei todas as variantes de gripe que vocês possam imaginar. Eu fiquei doente mais de uma vez no período de 30 dias. Eu também estou reestruturando o canal e o boletando para trazer novidades para vocês. Eu também estou me mudando de casa, né, fazendo um estúdio novo, e eu também precisei tirar um pouquinho de férias, né? Porque desde que eu comecei o canal eu não descanso. Né? Então teve tudo isso aí, e além disso tudo, esse vídeo demorou mais para sair porque eu não analisei só um G15, pessoal. Eu analisei 4 configurações para vocês. A versão i5 10500H com a GTX 1650, a Ryzen 5 5600H com a RTX 3050, a Ryzen 7 5800H com a RTX 3060 e por fim a i7 11800H e a RTX 3060 também. Todas essas versões podem ser encontradas em promoção na nossa comunidade de promoções, o boletando.com. E se preparem porque temos algumas descobertas bem interessantes, que inclusive mudam um pouco aquele cenário de que a versão Intel é a melhor escolha para tudo nas versões do G15 RTX. Uma das primeiras confusões causadas pelo G15 nessa Black Friday foi a construção. A Dell usou uma imagem diferente na versão Intel, dando a entender que o corpo seria em alumínio, enquanto a versão AMD em plástico. Só que na verdade todas as versões são em plástico aqui no Brasil, e a construção é exatamente a mesma desde a versão GTX 1650 até as versões RTX 3060. É uma construção rígida no geral, onde eu senti flexionar mais na parte da tampa. Então, para um produto que foca no custo-benefício, é uma boa construção. Só que ele não é um notebook leve. Todas as versões ficam na casa dos 2,5 kg. É um dos notebooks gamer mais pesados que já passaram por aqui no canal. Já na tela a gente tem uma salada de frutas. E aqui também vai um pouco do fator sorte e eu vou explicar por quê. As melhores telas são equipadas nas versões RTX 3060, onde você terá 165 Hz, cobertura sRGB mais alta e pelo menos 300 nits. Só que a Dell está usando mais de um painel. Então, alguns de vocês poderão receber uma tela com especificações melhores do que as prometidas. O meu Dell G15 Intel RTX 3060, por exemplo, veio com uma tela de 400 nits de brilho, enquanto a versão AMD 300 nits. Ou seja, brilho consideravelmente mais alto do que o prometido. Mas é como eu falei, vai dar sorte de cada um receber um painel melhor. Em seguida temos a tela dos modelos RTX 3050. Já é uma tela com cobertura de cores mais baixa, com 60% de sRGB, 120 Hz e brilho garantido de pelo menos 250 nits. Meu painel veio com 300 nits, um pouquinho acima do prometido de 250 nits, que é um ponto positivo. Por fim, temos a tela do modelo GTX 1650, que tem as mesmas especificações garantidas do modelo RTX 3050 e, felizmente, também veio com brilho acima dos 300 nits. Por dentro nós temos a opção de usar 2 SSD M2, mas nenhum deles tem suporte para armazenamento de 2,5 polegadas, ou seja, o seu HD ou o seu SSD de tamanho maior. Vale também ressaltar que todos vieram com memórias de 1 rank por 8, dando assim menos gargalo na hora dos jogos. Primeiro ponto a se chamar a atenção é o tamanho do SSD M2, que é compatível. Ele vem com um SSD de fábrica de tamanho menor, o tamanho 2230. Então o Thermal Shield, que é essa peça pequena de cobre que vocês estão vendo aí na tela, será compatível com SSD de tamanho 2230, em ambos os slots. Só que você não é obrigado a usar o Thermal Shield. Se você quiser, você pode instalar sem. Basta mudar o lugar da pecinha que tem a furação do parafuso e instalar o seu SSD de tamanho 2280, que é o tamanho mais usado. Outra opção é comprar um SSD que já tenha dissipador de fábrica. Só fique atento que se o dissipador do seu SSD for muito alto, pode ser que ele bata na tampa. Tocar não tem problema, o problema é você precisar fazer força para fechar ou a sua tampa flexionar no lugar do SSD por ele ser muito alto. E caso você escolha instalar sem o Thermal Shield, um SSD que não tenha um dissipador, obviamente o SSD vai esquentar mais. O que geralmente não é um problema, depende muito do seu SSD e de um uso muito intenso. A segunda observação é referente à compatibilidade das memórias nas versões Intel. Aqui todos foram compatíveis com as minhas memórias Samsung, mas eu sei que tem muita gente aí reclamando na internet que ele não está sendo compatível com vários modelos.
Essa memória aqui, pessoal, eu comprei no AliExpress. Aí vai de vocês caçar o mesmo modelo que vai aparecer aí na tela aí no adesivo. Só não comprem qualquer memória no escuro. Comprem a memória que alguém já testou, de preferência sem o XMP. Infelizmente, o G15 tem um layout diferenciado em seu sistema de resfriamento, onde os dissipadores e as ventoinhas ficam na parte de trás da placa-mãe. Isso significa que para limpar e trocar a pasta térmica vai dar mais trabalho do que o normal, já que você terá que desmontar o notebook praticamente todo. E na bateria, todos os modelos me surpreenderam entregando 8 horas de duração em streaming de vídeo. Só o modelo Intel RTX 3060 que ficou um pouco abaixo, com 6 horas de duração. Na conectividade, o G15 Intel RTX 3060 se sai melhor por ter porta Thunderbolt. No restante dos modelos temos porta USB-C com suporte a vídeo apenas, sem o Thunderbolt. Já o modelo GTX 1650 não temos porta USB-C e nenhum deles tem leitor de cartão de memória. No desempenho nós temos muito a ser esclarecido, então bora começar pelos processadores no uso profissional. A Intel dessa vez levou o primeiro lugar entre os G15, com o i7 11800H. Só que a Dell favoreceu a versão Intel RTX 3060, pessoal. Ela usou um power bem mais agressivo em relação à versão AMD RTX 3060. E não é só isso. A versão Intel está dissipando mais calor do que a versão AMD. Enquanto a versão AMD chega em 100 graus com 120 watts de consumo, a Intel precisa consumir 150 watts para atingir os mesmos 100 graus na CPU durante uma renderização. Não é à toa que o 5800H ficou para trás. Por mais que ele seja mais eficiente, não tem como competir com o seu power limitado e um sistema de resfriamento inferior. Vocês podem ver que o 5800H do Legion Slim 7 já não tem esse problema, já que esse sim usa um power mais alto e ainda assume o primeiro lugar da lista. E como é que a versão Intel dissipa mais calor? A versão Intel apresentou comigo, pessoal, ventoinhas com rotação um pouco mais altas do que a versão AMD no modo turbo. Não foi muita coisa, mas apresentou. Também pode ser que a versão Intel tenha mais heat pipes ou um heat pipe maior. Não me assusta esse favorecimento por parte da Dell na versão Intel, já que a versão Intel, pessoal, ela é menos eficiente, ou seja, ela precisa consumir mais energia para chegar no mesmo lugar da versão AMD. Então faz muito sentido que a Dell tenha se preocupado mais com a refrigeração da versão Intel do que com a versão AMD. E eu já adianto que usar o Ryzen Controller para aumentar o power da versão AMD não vai fazer milagre, já que nós precisaríamos de um sistema de resfriamento melhor para usar um power maior. Eu consegui aumentar de 54 watts para 64 watts, o que não mudou muita coisa nos benchmarks. Na versão Ryzen 5 5600H ficamos sem surpresas. Vejam que ele ficou colado com o 4600H do Nave Polaris. E por fim temos o G15 GTX 1650 com o i5 10500H. É sempre bom lembrar que esse i5, também presente no Gigabyte G5, tem um poder bem próximo de alguns i7 da geração passada. E no teste de renderização de vídeo, ambos os G15 RTX ficaram próximos de outras máquinas RTX 3060 já testadas aqui no canal. Nos jogos que nós temos uma surpresa nessa guerra entre Intel e AMD. Mas bora começar pelo que é esperado. Assim como previsto por muitos, o G15 Intel RTX tende a levar vantagem em jogos mais dependentes de processador. No CSGO, a vantagem é considerável, com um ganho que chega nos 20%. No GTA V continuamos com a diferença boa, na casa dos 12%, que continua no Assassin's Creed, mas não é tão grande assim no Shadow of the Tomb Raider. Mas nem tudo está perdido para a versão Ryzen RTX 3060. Tem um ponto que muitos não esperavam. A versão Ryzen consegue ficar com power mais alto na RTX 3060 em alguns jogos em relação à versão Intel. E por que isso acontece? Me parece, pessoal, que como a versão AMD tem um consumo de energia mais baixo no processador, isso acaba ajudando a RTX 3060 a ter um consumo maior, ou seja, um power mais alto. E isso vai resultar que em jogos que não são tão dependentes de processador, a versão AMD pode levar vantagem. No Red Dead, por exemplo, tivemos vitória da AMD. É uma pena que é um cenário raro de acontecer, mas pode acontecer. Então quem comprou a AMD não precisa se torturar. Já a versão RTX 3050 do G15 teve um desempenho semelhante ao A70 da Avel, que também é equipado com a RTX 3050. Então,
tudo dentro do esperado. O que eu estava esperando algo de diferente mesmo foi na versão GTX 1650 do G15, já que a Dell definiu um power mais alto e chega a bater 60 watts, enquanto outros notebooks com a GTX 1650 costumam ter um power de 50 watts. Só que mesmo com esse power mais alto, o desempenho ficou equivalente a outras máquinas com a GTX 1650. E a refrigeração também não é boa, assim como os outros G15. A única parte boa da refrigeração de todos os G15 é que, sem usar o modo turbo, o G15 é um notebook gamer que pode ser considerado silencioso. O nível de ruído é abaixo da média em relação a outras máquinas. Mas caso você use o modo turbo, esse silêncio acaba e as temperaturas ficam ainda mais altas. Salvo o G15 GTX 1650, onde tanto o modo turbo como o modo normal tiveram o mesmo nível de ruído comigo. Sem o modo turbo, todos tiveram o mesmo comportamento, onde eles só não esquentavam mais porque a Dell limitou o processador em 93 graus. Aí ele bate essa temperatura e reduz o clock do processador para não passar dela. Aí caso você ligue o modo turbo, esse limite de temperatura é desabilitado e aí o processador vai passar dessa temperatura e consequentemente vai esquentar mais. Mas nada se compara ao que era o Dell G3 e o G5. O G15 realmente está com uma refrigeração melhor, mas isso não significa que a refrigeração está boa, pessoal. Melhorar não significa estar bom. Não confundam as coisas. E teve uma coisa que me incomodou, que foi a temperatura do teclado nas teclas WASD enquanto eu jogava jogos mais pesados. Ela chegou a me incomodar um pouquinho, então não fica assim uma jogatina tão confortável. Mas se você ajustar a velocidade das ventoinhas, dá uma amenizada. E quem estiver incomodado com as temperaturas, lembre que você pode fazer undervolt na GPU, desabilitar o turbo do processador ou usar o Ryzen Controller na versão AMD para fazer mais ajustes e assim reduzir a temperatura. E vale ressaltar que todos os testes foram realizados em Dual Channel e via HDMI para atingir o desempenho máximo, tá? Ou então com o Optimus desligado. As versões RTX 3060 têm a opção de desligar o Optimus. Então pode ser que você tenha temperaturas diferentes ou um desempenho inferior ao meu por causa do gargalo, se você não fizer os testes ou jogar nas mesmas configurações que eu joguei. É uma pena que todos os bugs que eu já tinha comentado com vocês no meu vídeo de impressões iniciais continuam presentes. Mesmo depois de mais atualizações, eu sigo com os problemas no Alienware Command Center, que é o painel de controle da Dell. Nem sempre o modo turbo funcionou comigo, também não é possível você usar a velocidade máxima das ventoinhas manualmente, só através do modo turbo. E às vezes aconteceu do power da GPU ficar limitado em 40 watts em jogos aleatórios e só voltar ao normal depois de reiniciar, assim também com o modo turbo que só volta a funcionar depois que você reinicia, abre o jogo de novo, abre o painel de controle da Dell ao mesmo tempo que você abre o jogo, enfim, é uma complicação. A Dell precisa trabalhar os seus softwares. Aí ficou faltando falar do teclado, som e touchpad. O teclado eu achei confortável, ele é padrão americano e RGB nas versões RTX. Na versão GTX nós temos um teclado na cor laranja, não sei por que essa cor, mas enfim. Não esperem muito do touchpad, ele é pequeno e não foi uma prioridade, é um touchpad comum que inclusive dá aquela sensação de estar solto ao toque. E o mesmo vale para os alto-falantes, não são nada especiais. Então pessoal, o G15 segue com a sua proposta de custo-benefício, ele está ganhando dos outros fabricantes no preço. Você vai até encontrar máquinas mais completas e com refrigeração melhor na Avel, como o A70 e o A65, mas a diferença de preço acaba não justificando a escolha. A versão Intel RTX 3060 do G15 segue como o melhor pacote entre todos os G15. A versão AMD ganhará na bateria e em alguns jogos mais dependentes de GPU, mas a versão Intel tende a vencer mais do que perder. E vai ganhar até no uso profissional, já que a Dell deu uma atenção maior à versão Intel. As versões RTX 3050 do G15 vão ser boas opções para quem já ia pagar caro em alguma máquina com a GTX 1650. Afinal de contas, a RTX 3050 é bem superior à GTX 1650, tendo como desvantagem o seu VRAM mais limitado de 4 GB. Mas é aquela coisa, se você já ia comprar uma máquina com a GTX 1650, o VRAM provavelmente não vai ser um problema para você. Já a versão GTX 1650 do G15 não chega para causar muitas mudanças no mercado. Em questão de refrigeração e desempenho no uso profissional, o Acer Nitro Ryzen geração 4000 ainda segue como um pacote melhor do que o G15 GTX, que terá como vantagem em relação ao Nitro um teclado mais confortável.
mas vai perder na refrigeração e no poder do processador. Então é isso, pessoal. Espero ter tirado todas as dúvidas. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.